Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 11, que trata, então, o capítulo 11 é a relação mente e corpo, o que já dá muito pano para manga aqui para nós conversarmos, né? E as doenças psicofisiológicas, que são as antigas psicossomáticas, como se chamava, né? E somatoformes. Para isso, né, como nós vimos na leitura, nós pedimos uma parte do capítulo 5, do Despertar do Espírito, um capítulo do Plenitude, Triunfo Pessoal, do Autodescobrimento, Uma Busca Interior, e do livro Desperte e Seja Feliz, ou seja, 5 leituras, né? Então, nós não vamos terminar tudo hoje. Hoje nós vamos dar início a essa temática, que vamos seguir na aula seguinte. O pessoal leu? Leu alguma coisa? Um pouco, né? Pessoal, essa discussão começamos separando 2 pontos. Nós vamos hoje falar, primeiramente, da relação mente-corpo, para depois entrarmos, então, na questão psicossomática. Porque nisso nós vamos conseguir conjugar 4 áreas do pensamento humano. Só para complicar, né? A Joana, vocês veem que ela não deixa as coisas fáceis, né? Nós vamos conjugar um pouco de história da ciência, da filosofia. Nós vamos falar também da parte psicológica e, especialmente, então, o que não poderia deixar de ser, a contribuição do espiritismo, da visão espiritual de André Luiz, Joana de Ângeles, de Allan Kardec, para o entendimento da relação mente-corpo, principalmente a partir do momento em que nós entramos em conhecimento como o perispírito, o modelo organizador biológico. Justamente o ponto, e nós vamos abordar isso na aula de hoje e também na aula seguinte, justamente esse é o ponto central que une corpo e espírito. Ele é o canal, ele é o organizador do nosso ser, e é ele que permite que o nosso corpo afete a mente, ou o espírito, que a Joana de Ângeles fala que um e o outro são a mesma coisa, a mente e o espírito. No final das contas, a mente é o espírito. E é ele que permite que o espírito afete o corpo, a matéria. Ou seja, no final das contas, é o perispírito, nosso modelo organizador biológico, que permite que a nossa mente, tudo o que pensamos, conforme pensamos ou deixamos de pensar, o que fica no nosso inconsciente, nós não permitimos que venha a consciência para ser devidamente simbolizado, devidamente elaborado. Aquilo que nós não permitimos vir à tona se manifeste de outra forma, através do nosso corpo, em doenças que vêm nos confrontar, para que nós possamos integrar algo em nossa personalidade. O processo reencarnatório, conforme descrito no Livro dos Espíritos, ele já nos explica sobre isso, sobre aquela questão de que, de fato, nós muitas vezes vamos reencarnar com uma debilidade orgânica, com um desafio psicológico, com uma propensão, muitas vezes genética, né, em que nós catamos da genética familiar. Isso também está no livro Os Missionários da Luz. O espírito ele cata da genética familiar aquilo que é necessário para um autoenfrentamento. Uma dificuldade, uma dor, uma perna manca, um problema de hipotireoidismo, uma distonia mental, uma propensão a uma depressão, por exemplo, por uma questão neurológica também, serotoninérgica, para que a pessoa, com aquela presilha, ela possa ter, então, um outro ponto de vista que em outras encarnações ela não estava se permitindo ter. Justamente pelos nossos excessos de poder, de vaidade, né, de outras encarnações, em que muito podemos e nós não soubemos dar um limite e encontrar a justa medida. E aí acabamos nos comprometendo com as leis divinas, afetando ao próximo, afetando a nós mesmos. Então,
um limitador, vai nos ajudar a nos encontrar. Então, o Espiritismo já trazia isso no Livro dos Espíritos, em 1858. Depois, a psicologia e a psiquiatria, mais de 100 anos depois, vão chegar, então, a um entendimento que começa a se aproximar disso, com a psicossomática, falando que aquilo que nós carregamos se manifesta no corpo. O corpo simbólico. E, aos poucos, cada vez mais vai entendendo o sentido disso. Bom, vão colocando as perguntas, né, pessoal? Gostaria de um esclarecimento sobre somatoforme. Seria o que ocasionaria no corpo? Vai ser a segunda parte da nossa aula, nós vamos ver se nós vamos entrar hoje na somatoforme, né? Psicofisiológicas quer dizer as psicossomáticas, ou seja, a mente causa um problema no corpo. As somatoformes é semelhante. Somatoformes é quando é um sintoma psicológico que ele vai gerar uma disfunção fisiológica, mas sem que haja doença de fato. É a chamada, nós já estamos adiantando, vamos dando spoiler, né? Mas que bom, é isso aí mesmo. São as chamadas histerias, que antigamente se chamava histeria, hoje se chama transtorno histriônico, né? De conversão, em que converte no corpo. Então, a pessoa pode ter até mesmo uma cegueira psicológica. Mas aqui, o órgão não está afetado, apenas a função. A pessoa tem uma cegueira, né, psicológica, pode ter até mesmo um elemento obsessivo, espiritual obsessivo nisso, né? A pessoa pode não caminhar por um problema na perna, mas aquele problema não existe, a pessoa faz um exame médico e a perna está bem. E aqui é diferente. Aqui é psicossomática. Aqui, realmente, o corpo começou a manifestar uma doença real, mas que é de origem psicológica e começa realmente a ir para o corpo, né? Então, essa é a diferença entre esses dois conceitos, esses dois termos, né? Coisas que nós vamos explorar agora com calma. Mas vamos falar, então, das relações mente e corpo. As relações mente e corpo, nós chamamos, então, de várias formas, né? É mente, corpo. Hoje se fala com a neurologia mente, cérebro. E existe uma discussão ainda mais antiga, que é a mesma, engloba isso, né? Espírito e matéria. Essa é uma discussão muito antiga que remete à Grécia, aonde nós temos na figura de Sócrates e Platão defensores de uma relação entre espírito e matéria. Eu botei aqui entre espírito e matéria, uma relação dualista, ou seja, existe espírito e existe matéria. Segundo Sócrates e Platão, nós viemos do mundo das... Pode falar alto aqui, que senão o pessoal de casa não ouve. Do mundo das ideias, né? Também chamado mundo das causas, ou seja, o que eles chamam do mundo real. O que hoje nós entendemos como o mundo espiritual. E nós viemos deste mundo, momentaneamente, e através de um processo reencarnatório, nós nos manifestamos momentaneamente no mundo das... No mundo das formas, também chamado como mundo das consequências. Nós viemos, então, do mundo das ideias e das causas, e nos manifestamos momentaneamente no mundo das formas e das consequências. Ou seja, Sócrates e Platão, eles eram
Opa, a caneta está falhando. Dualistas. Uma relação dualista. Ou seja, há as duas coisas, há espírito e a matéria, e eles interagem. Depois deles vão haver uma série de outros filósofos, né? Como nós temos o próprio Aristóteles, que é monista, que acredita que tudo, que só há uma coisa. Nós temos os hedonistas, que falam do monismo materialista, ou seja, só existe matéria. Não existe, então, espírito, é uma outra visão, né? O monismo. Vamos ver se a caneta sobrevive até o final da aula, né? Acho que vamos botar outra cor aqui, né? O pessoal de casa não sabe, né, que nós estamos aqui quase que na hora do jogo do Brasil, o pessoal que está aqui fazendo um sacrifício de participar da aula enquanto o Brasil vai entrar em campo, né? Eu não sei se a caneta que é o mau agouro. É. Nós temos também o monismo, que acredita numa coisa só, né? Então, os hedonistas, eles falavam do monismo, de que há apenas matéria. E desde então, a humanidade chegou em uma conclusão. De que a realidade e a relação mente-corpo, espírito e matéria, ela se resume no é uma pegadinha. A humanidade chegou na conclusão que se resume no dualismo. Mas a outra metade da humanidade chegou na conclusão do monismo, ou seja, nós estamos com essa questão em aberto até hoje. Em termos de ciência, em termos de status filosófico e científico. O pensamento mundial ainda não chegou numa conclusão. Alguns cientistas defendem um aspecto, outros defendem outro. No Espiritismo, nós temos a concepção de que há uma relação dualista, como é a visão de Joana de Ângeles, que é o chamado dualismo interacionista. Ou seja, há espírito e matéria que se relacionam num nível tão próximo e tão profundo que agem como se fosse uma única coisa. Enquanto nós estamos no período de encarnação, a nossa matéria ela está intimamente ligada ao nosso espírito e perispírito. Dualismo interacionista. Ela está intimamente ligada ao nosso espírito e perispírito. O perispírito é o que faz o meio de campo. O contrário, a mesma coisa, o espírito está ligado à matéria, as duas coisas. Por isso, há uma interação tão profunda que é como se fosse uma coisa só. É como se fosse uma coisa só. Essa é a visão espírita. Por que eu digo que há muitas concepções? Porque muitas vezes se chega numa falácia de que a ciência é monista e materialista. O monismo materialista. É uma das visões da ciência. Existe um professor da UFMG, o Saulo de Freitas Araújo, que ele é historiador e psicólogo, e ele fala que, em momento algum, na história da ciência, se erigeu um método materialista. Não há um método materialista. A ciência ela tem compromisso com o método científico, com a experimentação, com a lógica. Não com o materialismo. Porque o materialismo é uma visão da realidade, do universo, baseado em evidências que não existem, porque ainda não se chegou na realidade última do universo. Já se chegou na partícula, e da partícula já se foi para o mundo subatômico, e cada vez a ciência
se aprofunda mais, descobre mais, a física quântica vai chegando em níveis cada vez menores da realidade, onde até mesmo espaço-tempo são relativizados, e não se chegou numa concepção que prove que há o materialismo. E então o que ele fala? Que o materialismo e o espiritualismo, dentro da ciência, os dois são válidos. Então ele diz que o materialismo, ele existe dentro da ciência como uma crença. E ele diz assim, bom, é uma crença válida, a pessoa tem o direito de ter, porém é uma crença. Se alguém disser que não há espírito, prove. Então não há uma prova. Então por isso há muitas vertentes, né? René Descartes, o pai do método cartesiano, o método mecanicista, ele fala na divisão entre mente e corpo. O problema não é Descartes. O problema são os cartesianos. Porque o método cartesiano, que é o mecanicista, é o que vem explicando a ciência até pouco tempo. Ele ainda é o método vigente, é o paradigma vigente, de que o corpo é uma máquina. Porém, ele já não dá conta da ciência atual. Porque a física quântica vai falar de um outro sistema, outros fenômenos que o método mecanicista não consegue explicar. E ainda não conseguiu se criar uma teoria que dê conta da ligação entre a física quântica e a física mecanicista. As duas funcionam. Uma no nível macro e outra no nível micro, né? Nível micro é a física quântica. Então, ele já não explica mais a realidade, como nós falamos em outra aula, e o método quântico, o paradigma quântico ainda não se estabeleceu de fato. Então, nós estamos num período pré-paradigmático, em que um paradigma está cedendo espaço para outro, mas o outro ainda não se estabeleceu. Mas qual que é a questão do Descartes? Todo mundo fala, então, né, que graças à visão de Descartes, a ciência evoluiu bastante, se desenvolveu um método, né, porém, que ele deixa a alma de lado, que ele deixa o espírito de lado. E todos os cartesianos, como se chama, assim agem. Não, vamos olhar para o corpo. A alma, a mente, isso é outra história, isso aí não influencia nada. Vamos cindir. Assim pensam os cartesianos, mas não René Descartes. Nas suas reflexões, ele fala justamente uma coisa que André Luiz vai falar na década de 40 e 50 do século XX. Ele vai falar da importância da glândula pineal, que seria o ponto de junção entre espírito e matéria. Há muitos escritos dele sobre isso, falando que a glândula pineal, ela faz o meio de campo entre uma coisa e outra. Então, Descartes era dualista. E ele era um espiritualista. Assim como Isaac Newton, assim como Spinoza, assim como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Todos os grandes cientistas que deram base, a maioria dos grandes cientistas que deram base à revolução científica do século XVII em diante, eles são espiritualistas. O problema foram os sucessores, que pegaram apenas a parte científica deles e deixaram de lado as proposições espiritualistas, que não são tão simples, cada um tem uma diferente. E Descartes, então, ele era espiritualista. O problema, então, não é Descartes, são os cartesianos. Tanto que ele falava que a parte espiritual, ela seria explicada por uma outra mecânica que não a dele.
e que naquele momento ele não tinha como acessar. A gente até pode supor, será que ele estaria falando do que hoje nós chamamos de física quântica? Não sei, podemos supor, né? Mas ele fala que seria um outro tipo de fenômenos, um outro tipo de leis que regeriam este nível da matéria. Então ele era espiritualista. E vocês sabem, a glândula pineal, ela é justamente... Como é que ele sabia? Né? É uma grande pergunta, porque ele não explica. Ele não explica como é que ele sabia. Né? A glândula pineal é exatamente aquela glândula que fica no centro do cérebro. Há um artigo, depois eu vou passar para o Giovanni, para ver se ele coloca depois na imagem do vídeo, o artigo que foi publicado, agora eu não lembro o nome da revista científica, pelo Giancarlo Lucchetti, que é da AME, junto do Décio Iandoli, e outros cientistas. E um dos principais meios científicos da atualidade sobre glândula pineal. Uma das principais revistas científicas da atualidade. Em que ele vai falar 8 pontos em que André Luiz, na década de 40 e 50, já se adiantava sobre a pineal e que só foram descobertos de 2005 para cá. E ele já sabia naquela época. Vai falar da pineal, que acreditava-se então que era uma glândula que não tinha sentido nenhum, né? Os cientistas achavam que aquilo ali podia jogar fora, que não tinha função nenhuma no cérebro, que era um resquício de momentos passados da nossa evolução. Eles vão, aos poucos os cientistas descobriram que é ela que induz o sono e vigília, o nosso ciclo de sono. É ela que é detentora da sexualidade, que vai permitir, então, que o pré-adolescente chegue no período da puberdade e vai liberar, então, né, a puberdade e a sexualidade genital. E quando se chegou nesse conhecimento, achou que depois disso não serviria para nada. Mas ela tem várias funções, inclusive a espiritual. E é comprovado nesse artigo a questão da espiritual. Por incrível que pareça. Porque eles fizeram grupos de pesquisa em que colocaram pessoas para fazer a meditação de mindfulness, baseado em respiração, um grupo. Meditação baseada apenas na respiração, e outro grupo baseado numa meditação transcendental, ou seja, que entra elementos do divino, de Deus, da espiritualidade, que a pessoa vai mentalizar uma espiritualidade. Naquela meditação baseada apenas em respiração, o grupo que ali se encontrava não aciona as áreas do cérebro, eles fizeram PET scan, então, mapearam o cérebro com sensores, e se percebeu que o grupo que ali estava não acionava a pineal. E já o grupo que fez meditação transcendental, com pensamentos em Deus, na espiritualidade, aciona fortemente a glândula. Daí ele faz uma revisão bibliográfica, o Giancarlo Lucchetti e companheiros, e coloca no artigo, né, como então que na década de 40 e 50, um médium, Chico Xavier, que não tinha acabado nem o ensino primário, chegaria a um conhecimento que nem os maiores especialistas da época sabiam. Poderia-se ser o maior doutor em neurociências daquele período que esse conhecimento não era dado. Os primeiros aspectos, se eu não me engano, depois a gente pode olhar o artigo, quem quiser ver depois, se eu não me engano, foram descobertos a partir da década de 90. E alguns são muito recentes, sobre a pineal. Então, vem falar justamente aquilo que o André Luiz fala depois da Evolução em Dois Mundos, que é a glândula pineal, que ela vai fazer essa interconexão entre espírito e matéria. E como nós já falamos, né, não apenas esses cientistas como Descartes, eles eram espiritualistas, como houve com a Revolução Científica do século XVII uma divisão entre
ciência e espiritualidade. Divisão, não oposição. Divisão para quê? Porque cada vez que algum cientista chegava a uma nova proposição em relação à matéria, o coitado tinha que repensar toda a teologia. E cada vez que um teólogo fazia uma nova colocação sobre as leis do espírito, ele tinha que explicar isso na matéria. Então, tu pegava gente que entendia daqui, falando coisa errada daqui, e gente que entendia daqui, falando baboseira daqui. Então, essa divisão ela foi essencial para que a ciência avançasse. E que também escapasse dos dogmas religiosos, por causa que esses cientistas, eles eram espiritualistas religiosos, não nos padrões da época, eles tinham concepções diferentes, inclusive foram perseguidos. Giordano Bruno foi parar na fogueira, não por causa da ciência, mas por causa das suas concepções espiritualistas. Ele falava em muitos planetas habitados, ele falava em reencarnação, ele falava em outros aspectos espiritualistas que não foram aceitos na época. E por isso ele foi perseguido e queimado, né? A gente sente que houve realmente um amadurecimento da população. Kardec ainda fala da reencarnação como dogma. Hoje já não é mais. Mas Kardec ainda fala. Então, antes de Kardec, era muito mais difícil. Então, eles foram precursores, realmente. Não é naquele momento. Com certeza, isso está cada vez mais em voga, né? Só um detalhe. Quando Kardec usa o termo dogma, não é no sentido pejorativo. Que dogma, na verdade, quer dizer um conceito fechado, formado. Então, o Espiritismo tem muitos dogmas. A ciência, a física quântica tem dogmas. A física mecanicista tem dogmas. Não estamos falando do dogma, o pejorativo. Dogma como aquela verdade que não pode ser questionada e que leva, então, a um não pensamento. Isso hoje em dia se usa dogma com esse sentido, né? Nós falamos dos dogmas da igreja, aqueles dogmas que não podia se questionar, o dogma do céu e do inferno, né? Quando Kardec usa dogma, ele está falando como se fosse de tijolos da doutrina. Então, é o dogma da reencarnação, é nesse sentido, é o conceito da reencarnação. Não é no sentido pejorativo. Hoje, se a gente fala a palavra dogma, ela tem outro sentido, né? Mas, então, nós vamos ver que há muitos cientistas e filósofos que vão adotar o dualismo, né? Falando ainda um pouco do materialismo, né? Nós vamos ver, como estávamos falando, e isso eu coloco no primeiro capítulo do livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2, justamente sobre isso, que a oposição entre ciência e religião, ela é tardia. Ela ocorre a partir do século XIX, com o chamado cientificismo ou cientismo, que é uma doutrina, é uma crença dentro da ciência, nós já falamos isso na primeira e segunda aula, falamos um pouco sobre isso, né? De que a ciência vai solucionar todos os mistérios. E se falava no século XIX que antes da metade do século XX a ciência já não teria mais mistério algum para ser descoberto, né? Então, é uma proposição baseada em crenças, né? Então, nós temos várias formas de materialismo, né? Existe o monismo materialista, que acredita que só existe matéria. Existe o materialismo, por exemplo, epifenomenalista, ou seja, existe mente e cérebro, mas a mente seria um epifenômeno, como se fosse um arco-íris, algo que não tem influência nenhuma, como o Thomas Huxley, né, que foi um importante biólogo do final do século XIX, início do século XX, que ele tinha essa colocação, ele era muito materialista, né, ou seja, não interage com nada, né. Nós temos o materialismo eliminativo, como o do casal Churchland, que é Paul e Patricia Churchland, meu inglês é sempre perfeito, né? Em que eles falam que esses nossos sentimentos, eles falam da folk psychology, ou seja, uma psicologia popular, mente, cérebro, emoções, amor, felicidade, são todos termos pré-científicos, e que no futuro nós vamos trocar isso por um linguajar
neurofarmacológico. Ou seja, não vai falar que tu amou alguém, tu vai dizer que a tua válvula mitral entrou em descompasso quando viu e tu teve, então, um fenômeno o serotoninérgico, né, em que a adrenalina foi acionada quando enxergou, quando o nervo óptico percebeu a imagem daquela pessoa. Ou seja, eles vão dizer que isso é no futuro e que nós devemos abandonar agora as crenças em espiritualidade, porque o materialismo vai provar isso no futuro. É certo? Então a gente abandona agora, porque no futuro vai ser provado. É o chamado materialismo promissório, né? Ou seja, existe mais crença do que isso, né? Em termos de crença, né? Então, inclusive, Francis Crick, que é um dos defensores, né, dessa concepção, ele que foi um dos Nobéis de Medicina, ele teve no projeto Genoma, e diferente do chefe dele, que é o Francis Collins, né, que é espiritualista, o Francis Crick é materialista, ele chega a dizer que cada nenê que nasce deveria passar por um teste genético para descobrir se é um ser humano mesmo. Se ele não tiver uma integridade genética, determinado tipo de padrão de saúde, nós deveríamos descartar aquela criança. Então, vamos ver que tipo de alma, né, deve estar encarnado ali. Mas é uma ideia, uma das concepções científicas, né? Já dentro, existe também até mesmo o monismo espiritualista, que não é o materialista. Monismo espiritualista, ou seja, tudo é espírito. Que é a visão do Jung. Tudo é espírito. A matéria é uma extensão do espírito, né? Muito parecido com a da Joana, mas a Joana é dualista e interacionista. Falando do dualismo, né? Então, há muitas formas de dualismo. Há o dualismo não interacionista, ou seja, mente e cérebro existe, mas um não influencia no outro. E há, então, esse dualismo interacionista, entre tantas outras vertentes, que nós não vamos comentar aqui, né, que vai falar da relação entre mente e corpo, espírito e matéria. Algumas visões importantes nós vamos ter, por exemplo, no início do século XX, com um dos maiores psicólogos do século XX, que é o William James. Às vezes a gente não, quem não é do estudo da história da ciência ou no estudo da história da psicologia com mais atenção, às vezes não sabe a importância de William James, de Frederick Myers, de Pierre Janet, pois é um período em que a psicoterapia estava recém-nascendo. Então não haviam as escolas de psicoterapia ainda, ou ainda eram muito recentes. Então hoje nós conhecemos mais os precursores das escolas de psicoterapia e não conhecemos tanto aqueles que eram psicólogos apenas científicos, psicólogos experimentadores, que não criaram uma corrente. Mas dentro da história da psicologia e do pensamento do século XX, o William James ele é muito importante. E o William James, ele é então dualista, ele vai fazer mais de 15 anos de experimentação com médiuns de efeitos físicos dentro da sua casa. E ele vai falar, então, na teoria da recepção. Que teoria é essa? Que não é o cérebro que cria a mente. O cérebro não cria nada. Ele é um aparelho receptor. Ele recebe a mente. É a mesma coisa que nós ligáramos aqui o rádio agora com o Jogo do Brasil e a gente não gostar do resultado, quebrar o aparelho. A transmissão continua, né? O jogo continua. A voz do interlocutor ainda está sendo emitida aqui para esse ambiente através das ondas de rádio, pois estamos aqui sendo atravessados por ondas de rádio de diversas frequências, AM, FM, Rádio Gaúcha, Rádio Atlântida, quais rádios tem mais aí? A Guaíba, né? Tantas outras, sinais de TV, da Globo, da SBT, da Bandeirantes. E nós não estamos sentindo com o nosso corpo físico, né,
E acredito que nem com a mediunidade. Eu acho que deve ser uma mediunidade bem avançada para a pessoa estar pegando a MFM, né? Se alguém aqui estiver captando, pelo amor de Deus, né? Nunca vi alguém que captasse rádio. Né? Mas está sendo transmitido. Então, o cérebro ele seria como o rádio, um receptor, que é justamente o que a Joana de Ângeles vem falar, baseada, claro, em Kardec. Que o nosso cérebro é um aparelho completíssimo, refinado, porém aquém da nossa mente. Ele não está pronto para receber a totalidade da nossa mente. Porque a nossa mente é o espírito que está gravado, que está contido pelo corpo espiritual, o perispírito, que ela chama de um aparelho extracerebral, um arquivo extracerebral de extrema complexidade, em 2 livros. No livro Vida, Desafios e Soluções e no livro Triunfo Pessoal, que são 2 daqueles onde ela faz mais correlações científicas entre espiritismo e psicologia. Para entender os conceitos, a parte mais conceitual da Joana, esses são os 2 livros chaves. Os outros também são, mas esses são um pouco mais. Ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, melhor, ele capta apenas uma porcentagem da nossa mente. É por isso que está no nosso inconsciente, nesse arquivo extracerebral, a memória de vidas passadas, a consciência espiritual, de termos consciência de tudo o que está ocorrendo na espiritualidade aqui nesse momento. Aquilo que Frederick Myers, que também fez experimentações junto de William James, que era também um desses psicólogos do início do século XX, ele fala do consciente subliminar. É uma outra palavra para inconsciente. Ele falava disso antes de Freud. O consciente subliminar, que é aonde não apenas nós teríamos esse nosso inconsciente, né, nessa outra palavra, como é onde nós teríamos os nossos registros mediúnicos, para aqueles médiuns não ostensivos. Justamente como os espíritos falam a Kardec, né, que todos temos mediunidade. Porém, só alguns têm na forma ostensiva, que vem para a consciência. Então, nós estamos sempre nos relacionando com a espiritualidade sem nos darmos conta. Isso fica no nosso inconsciente. Não é? Vejamos, né? Eu já contei para vocês essa experiência. Uma época que eu trabalhei no museu, e eu estava no computador trabalhando, né? Eu ficava de costas para uma colega, e era uma colega que frequentemente falava sozinha. E ela ficava falando, conversando, e eu sempre achava que ela estava falando comigo, né? E daí, quando eu entrava no assunto, dela dizia assim, não, desculpa, eu estava pensando alto. Eu estava pensando alto, né? Eu tenho esse costume. Tá pensando alto. Né? E daí, um dia, ela estava lá falando... Não, teve uma outra vez que ela estava quieta, e eu ouvi a porta se abrir. E entrou uma senhora, pela voz, eu ouvi que era uma senhora, e começou a falar com ela. E ela falando com a senhora falando com ela falando com a senhora, falando com ela... E o assunto foi ficando interessante, eu ali trabalhando no computador, e quando eu me viro para falar com ela, ué, cadê a tua colega, a tua amiga? Não, que amiga? Não, essa com que tu está conversando. Ela, não, eu estou falando alto de novo. Eu estou pensando alto, em voz alta. Então, a amiga, né, estamos falando de uma amiga espiritual, e já nessa época, né, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, nessa época eu comecei a prestar atenção o quanto, e depois os espíritos, depois eu encontrei isso na literatura espírita, né, o quanto muitas vezes os nossos diálogos mentais estão sendo com desencarnados. E a gente fica naquela, vou, não vou, será que sim, será que não? O que tu acha? E ela achando que era dela, era ela? Ela tinha esse ato de externar, né, mas não é pelo externar em si, o externar só me ajudou a entender o que estava acontecendo. Né. Às vezes os nossos hábitos mentais, né, a gente fica discutindo, sim, não, é legal, não é. Ou às vezes até concorda, né? Sim, fulano é um cachorro, né? Aquela coisa, é isso, né? E isso tem muito no caso de monoideia,
de obsessão, né, obsessão espiritual, né, quando vem aquela assertividade, né? A gente se indispõe com uma pessoa e não dá assim, não gostei do que a pessoa falou, ou assim, eu acho que a fulano agiu assim. Às vezes é o conceito, né? Fulano é chato, fulano é isso, fulana é aquilo. Cuidado que isso pode estar falando de um complexo psicológico nosso, mas pode também ser uma indução obsessiva que nós podemos estar dando abertura ou não. Ou seja, nós estamos vendo, então, o quanto a nossa mente e o nosso corpo estão intimamente relacionados. Alexandre, e as crianças? Essa pergunta. E as crianças? Né? No caso, tem os amiguinhos, né? Então, que muitos pais até levam psicólogos, psiquiatras, não sei mais o quê. Né? Tem as crianças que ficam conversando e contam histórias. Há crianças em que os pais proíbem, né, de conversar, ou muitas vezes contam histórias de outras vidas ou qualquer coisa delas mesmo. Há casos como esses, né? Muito interessante essa colocação, né? Pegando do fim para o início. Os casos de outras vidas, há interessantes estudos, né, feitos pelo psiquiatra canadense, já desencarnado, Ian Stevenson, que inclusive foi muito premiado, foi um grande cientista do século XX, que ele fez centenas de estudos reencarnatórios com crianças, né, que falavam de suas vidas passadas. Ou seja, a criança traz um relato em que ela fala de um outro país que ela morou, de uma outra família, de que o nome dela não era aquele, e ela relata toda uma vida e todo mundo fica, mas que coisa estranha. O que ele fazia? Ele pegava esse relato da criança e ele ia até outra cidade, até outro país, junto da criança, muitas vezes, e, de fato, a criança levava até o endereço, mostrava a família, pegava lá e dizia assim, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, como o caso indiano, né, que diziam, cadê os meus incensos que ficavam guardados aqui? E, de fato, o pai da família, que já havia falecido alguns anos antes, era vendedor de incensos e guardava naquele canto. Então, temos aqueles casos, isso ocorre principalmente em reencarnações muito rápidas, que a pessoa desencarna, fica pouco tempo no plano espiritual e já reencarna. Então, a criança tem uma memória de vidas passadas, né? Como aquele caso também de outro indiano que tinha desencarnado com um ferimento, né? E foi atropelado por um caminhão, e o relato que a criança fazia, as marcas que ela tinha no corpo, né, fechavam com casos que foram registrados pelo médico legista e que não foi nem para o sistema, que aquilo ficou em algumas anotações à mão que foram descobertas depois de décadas de estudo. Então, nós temos isso nos casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, esse livro, né, em que ele trabalha os 20 casos, né, a reencarnação, 20 casos sugestivos. Ian Stevenson. Se escreve Ian. E quem continua os estudos dele são os médicos, né, Jim Tucker, dos Estados Unidos, e o Erlendur Haraldsson, que não é viking, né, parece, né, por esse nome, mas que é também um cientista que trabalhou com ele, os dois continuam a sua pesquisa. E daí nós entramos naquilo que a colega falou, do amigo imaginário. Por melhor que a psicologia venha a criar conceitos muito bem estruturados sobre a necessidade que a criança tem do amigo imaginário, e que isso seria parte natural da criança externar em torno da criatividade, o Espiritismo vem nos dizer, e Joana de Ângeles nos fala que pedimos desculpa, mas não se verifica. O amigo imaginário fala de uma mediunidade mais presente na criança, principalmente antes dos 7 anos de idade. Pois, segundo André Luiz, a reencarnação ela só se completa de fato aos 7 anos de idade. Ou seja, a criança pequena, ela ainda vive mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Ela ainda não se completou a sua encarnação. É por isso que depois dos 7 anos de idade, outros elementos da sua personalidade vão mudando, vão se modificando. Então, é muito fácil que haja uma mediunidade infantil na criança. E a criança fala do amigo imaginário, o fulaninho estava aqui comigo, né? O Divaldo, que tem a mediunidade ostensiva, ele fala do índiozinho, né? Qual era o mesmo nome do índiozinho que brincava com ele, quando ele tinha 4 anos de idade?
eu não lembro agora o nome, mas tinha um índiozinho que brincava com ele, depois o índiozinho fala que vai reencarnar, né, e daí deixa ele, né, e ele corria, brincava com o índiozinho. É muito comum esse tipo de amigo imaginário, né? Às vezes até mesmo os aspectos obsessivos, né? Determinada ocasião estava fazendo um trabalho de desobsessão e tinha aqueles espíritos, né, marcados pela zoantropia, forma lupina, forma de lobo, né, licantropia. E daí, né, as entidades dizendo, olha, os médiuns então que se vigiem, né, que tomem mais cuidado, há determinada falange que tem essa questão, né. Daí eu chego em casa e a minha filha assim, papai, o lobo. Eu, tá, minha filha, vamos fazer uma oração então para o lobo, vamos pedir a Bezerra de Menezes que leve, a gente faz oração, né. O lobo foi embora, papai. Ela viu até o tio de luz, né, o tio de luz que, né, daí a gente fazendo oração à Bezerra, né, que auxilie, né, e daí a entidade ali com a mão, né, para o lobo. E agora, minha filha? Titio de luz deu uma coisa para o lobo foi embora, né? Então, que bom, é só orar, minha filha, é só isso aí. Então, tem essa mediunidade, né, justamente porque a criança está com essa mediunidade mais ostensiva. Já estamos nos encaminhando para o final, hoje a aula é um pouco mais curta, né? Apenas fechando essa questão, essa primeira questão da relação mente e corpo, né? Então, há muitos estudos atuais, principalmente do ano 2000 para cá, feitos sobre isso, né? Temos, por exemplo, o médico Pim van Lommel, temos outros cientistas, psiquiatras, psicólogos, o Alexandre Moreira também estudou, o Giancarlo Lucchetti, o Júlio Pérez, aqui brasileiros, foram aos Estados Unidos fazer pesquisa com mediunidade para entender melhor também a relação mente e cérebro. E há essas vertentes justamente pautando a ciência, desde o materialismo ao espiritualismo, aos dualistas, aos monistas, né? Então, estamos chegando numa época muito importante de novas descobertas sobre isso, em que nós estamos vendo o quanto a mente influencia a matéria. O quanto nós podemos dizer, como está nas palavras de Joana, que tal é a interação que as duas agem como se fosse uma única coisa. Na aula que vem, nós vamos falar, então, da psicossomática, ou seja, os transtornos psicofisiológicos e somatoformes. Nós vamos falar, então, de como as doenças, as questões psicológicas e espirituais vão se manifestar no corpo. Apenas uma ressalva. Apenas uma ressalva, falando ainda de mente e cérebro, para a gente fechar esse capítulo, né? Há muita confusão feita sobre isso. Muita confusão. Além daquela confusão, acreditando que a ciência, então, é materialista, enquanto não é. Há cientistas e visões científicas de ambos os campos. Até mesmo há espiritualistas que se confundem nisso, quando falam de psicossomática. Porque o que fala psicossomática? Mente e corpo agindo como uma coisa só. Então, eu já tive eventos que eu fui em que haviam especialistas em psicossomática falando o seguinte: mente e corpo são uma única coisa. E eram pessoas espiritualistas, eu sabia. Eram pessoas ligadas a yoga, meditação, tinham visões hinduístas, espiritualistas, né? E daí eu levantei o dedo assim: então quer dizer que é uma coisa só? Sim, é uma coisa só. Então estamos falando de um monismo. Daí tu entra numa discussão mente e cérebro que às vezes a psicossomática esquece de entrar. Sim, um monismo. Então, se morre o corpo, morre a alma. Sim. Daí a pessoa volta para a aula assim: não, peraí, o que eu falei? Que a pessoa é justamente espiritualista, tendo uma concepção espiritualista, né? Porque há uma confusão. Muitas vezes existem pessoas que trabalham dentro da psicossomática, que são espiritualistas, são espíritas, budistas, hinduístas, falam da vida após a morte, às vezes até mesmo são médiuns ostensivos, e que falam numa unidade, é uma coisa só, corpo e matéria. E aí que a Joana nos salva. Ela fala que se comportam tal qual uma coisa só. Até porque,
André Luiz fala muito isso, mais uma vez, em Evolução em Dois Mundos. Se nós formos olhar no final das contas, matéria e espírito, elas chegam em um determinado momento que elas se confundem. Porque a matéria é energia coagulada. É o fluido cósmico universal. Aquilo que os espíritos já falavam 50 anos antes, quase 50 anos antes de surgir a física quântica. Eles já estavam adiantados, o livro dos espíritos fala isso. 42 anos antes de surgir a física quântica. Que a matéria é energia coagulada. Ou seja, no final das contas, matéria e espírito em algum momento se tocam. O plano espiritual é uma matéria quintessenciada e o plano material é um espírito. É a energia do mundo espiritual solidificada, do fluido cósmico universal fluidificada, não o princípio espiritual. É o perispírito, né, que junta o fluido cósmico universal e se solidifica. Nós vamos encerrar hoje um pouco mais cedo, então, né? Hoje eu não dei muito espaço para pergunta, então eu estou muito bravo comigo mesmo. Mas na próxima aula nós vamos entrar então mais nas citações da Joana e vamos então retomar as nossas leituras. Damos então por encerrada a aula de hoje.